Vem chegando que a gente estamos começando mais uma aula neste canal. Pera, como assim, gente? O professor de português falando a gente estamos? É, triste, né? E se eu te contar que não tá totalmente errado? Você vai ficar aí rindo da minha cara, né? Você vai, tipo... Só que não tá totalmente errado. Sabe por quê? Porque tem uma figura de linguagem que permite isso. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Chega na vibe. Hoje nós vamos... Você tá aí chocado, igual o Pikachu da imagem. Aí você tá assim... Hoje nós vamos ver a silepse. O que é a silepse? É uma forma de fazer a concordância, só que ela não fica bem concordante assim. É um tipo de figura de construção ou de sintaxe em que você faz a concordância com uma ideia e não com o que está realmente escrito ali no papel. Complicado, né? Igual eu falei, a gente estamos começando. Eu falei a gente, mas como a gente dá uma ideia de plural, eu usei o verbo estamos no plural. Isso aí você pensa, mas que absurdo, isso está errado, a gente vamos, está errado. Né? E o pior é que a silepse permite isso. Né? Olha que coisa mais louca. Quem estuda gramática, quem estuda língua portuguesa é muito vida louca. Não tem jeito não. Porque aquilo que você aprendeu a vida toda que você não deve fazer, chega um determinado momento que você descobre que não está tão incorreto assim. É sempre assim no português. Sempre. Vamos começar, olha só. A silepse, então, é uma concordância feita com uma ideia que está subentendida e não com o termo que está explícito na oração. Nós temos três tipos de silepse. Já que nós estamos falando de concordância, então nós temos gênero, número e pessoa. Ok? Porque a gente faz a concordância em gênero, número e pessoa. Obviamente. Vamos começar pela silepse de gênero. E olha que legal! É a diferença entre o emprego do feminino e do masculino nos complementos relacionados ao sujeito. Você tem um sujeito no masculino com complementos no feminino, ou um sujeito no feminino com complementos no masculino, porque se o sujeito que está no feminino traz uma ideia de masculino, você coloca tudo no masculino ali depois, a concordância toda no masculino. Tá meio assim, cérebro travou aí, pá, tela azul. Olha só, vou te mostrar. Imagine que dois deputados homens, né, que nós temos obviamente as deputadas, mas imagine que dois deputados homens estão conversando. E os deputados, eles têm o hábito de tratar um ao outro como Vossa Excelência, que é um pronome de tratamento. E aí, um vira para o outro e fala: Vossa Excelência está equivocado. Vossa Excelência é uma expressão que está no feminino. Só que como ele está conversando com outro deputado do sexo masculino, ele coloca o equivocado no masculino, fazendo uma silepse de gênero. Isso aí tá errado? Não. Tá certo. Aí nós temos então, pela lógica, seria o Vossa Excelência no feminino está equivocada, colocando tudo no feminino, mas como a pessoa com a qual ele está conversando é do sexo masculino, ficou Vossa Excelência está equivocado. Um outro exemplo, São Paulo é muito movimentada. São Paulo é no masculino. Ele é muito movimentado. São Paulo é muito movimentado. Mas você sabe que São Paulo é uma cidade. E com essa ideia de cidade, a cidade ser uma coisa no feminino, né? Então São Paulo é muito movimentada. São Paulo é uma cidade muito movimentada. Você pode até pensar numa zeugma aí, né, que está omitindo a palavra, ou numa elipse, já que a zeugma você precisa ter mencionado a palavra antes. Aí nesse caso seria uma espécie de elipse, né, colocou a palavra cidade em elipse. Se você não sabe o que é elipse, clica aí para você assistir a aula. Aula muito legal sobre elipse que nós temos aqui no canal. Então, seria uma elipse, omitiu a palavra cidade e aí, ao mesmo tempo da elipse, você criou uma silepse. São Paulo é muito movimentada. Um outro exemplo. Aqui na minha cidade tem um bairro chamado Copacabana.
Eu coloquei a frase em homenagem ao Copacabana. O Copacabana precisa ser melhor cuidado. Nós estamos acostumados com Copacabana, né? No feminino também. Até o nome Copacabana, o nome no feminino. O Copacabana, o bairro Copacabana precisa ser melhor cuidado. Também uma outra elipse gerando essa silepse aí. Se Copacabana é uma palavra no feminino, tinha que ser a Copacabana precisa ser melhor cuidada. Se fosse a praia de Copacabana, né? A Copacabana precisa ser melhor cuidada. Aí você não teria silepse. Mas como é o bairro, o Copacabana precisa ser melhor cuidado. Complicadinho, né? Outro tipo de silepse, a silepse de número. O verbo concorda em singular ou plural com um sujeito oculto, que é diferente do sujeito que consta na frase. Essa é muito legal também. Olha isso. O pessoal se assustou. Pessoal é uma palavra no singular. Então o certo seria o pessoal se assustou e foi embora logo. Só que como você tem a ideia de que pessoal é um conjunto de pessoas, é um coletivo, pela ideia alguém colocou o verbo no plural. O pessoal se assustou e foram embora. Também com uma ideia de uma elipse, o pessoal se assustou e as pessoas foram logo embora. Foram embora logo. Como se tivesse alguma coisa em elipse ali. Alguma coisa no plural em elipse, jogando o verbo no plural. Interessante. Mais um. Do mesmo sentido, a multidão se emocionou e, em elipse, as pessoas gritaram bastante. Mas essa palavra, esse verbo gritaram, está concordando com uma ideia de que multidão é um conjunto grande de pessoas. Certo? A palavra multidão mesmo é no singular. Se a gente fosse conjugar no singular, seria o pessoal se assustou e foi embora logo, a multidão se emocionou e gritou bastante. Mas como nós estamos fazendo uma concordância de silepse com a ideia, a multidão se emocionou e gritaram bastante. Um outro exemplo, após terem Covid, família sai junta do hospital. Olha que loucura essa! Família, né? Você dá a ideia de que é um conjunto de pessoas também. Então, a família sai junta do hospital. Esse junta ficou no singular. E sai junta do hospital após terem Covid. Jogou aquele outro no plural. Família sai junta do hospital após seus membros terem Covid. É o que estaria em elipse, o que estaria escondido ali naquela ideia. Mas isso não aparece pra gente. Então, se a gente fosse conjugar tudo no singular, após ter Covid, família sai junta do hospital. Legal, né? É muito legal. Comenta pra mim se você tá achando legal esse negócio de silepse. Se é uma coisa que você nunca parou pra pensar, meu Deus, como assim pode fazer isso? Silepse. Um outro exemplo, silepse de pessoa. Essa é a mais interessante. Porque nós temos no discurso a primeira, a segunda e a terceira pessoa. E quando você tem um desvio nessas pessoas, você tem uma silepse de pessoa. Então, ó, a primeira pessoa é eu e nós. A segunda é tu e vós. A terceira, ele, ela, eles e elas. Ok? Se eu coloco uma coisa... Eu vou terminar a definição e coloco os exemplos que você vai entender melhor. O verbo ele não concorda com o sujeito da oração, mas geralmente com uma pessoa que está incluída no sujeito. Como assim? Olha isso. A gente fomos ao supermercado. Nesse caso do a gente fomos, você tem dois tipos. Primeiro você tem a terceira pessoa no singular, nós. Nós fomos ao supermercado. Certo? E apesar que nesse caso isso não acontece não, mas vai ter um outro exemplo que vai acontecer, eu vou mostrar melhor para você. Mas às vezes esse do agente acontece até a de gênero junto, porque a gente dá uma ideia de feminino, né? A gente. A, feminino. E às vezes, geralmente coloca-se no masculino, né? A gente, sei lá, daqui a pouco você vai entender isso melhor, vai ter exemplo legal para você daqui a pouco. Então, a gente fomos ao supermercado. Terceira pessoa singular.
Agora, deixa eu ver. Deixa eu tentar pensar num exemplo deste feminino. A gente é bonito. Agente é uma expressão no feminino. Olha como que o agente é uma pedra no sapato, né? Ela pode fazer a de pessoa, a de número e a de gênero. Um caso aí da de gênero. A gente é bonito. A gente no feminino, o bonito no masculino. Certo? Num caso de número, a gente fomos. Certo? A gente é uma expressão no singular e o fomos está no plural. Um outro exemplo de pessoa, a gente, que é uma terceira pessoa, e fomos, que é um verbo em primeira pessoa, ao supermercado. Então, esse exemplo aí ele já tem o de pessoa e o de número junto. E a gente ainda consegue fazer de gênero também com a expressão agente. Que legal, né? O certo aí seria, ou se a gente fosse fazer o mais óbvio, seria a gente foi. A gente foi. A galera foi. Né? No mesmo sentido de a galera foi, a gente foi ao supermercado. Um outro exemplo. Todos escolhemos cortar o refrigerante. Todos é terceira pessoa. Então, todos escolheram. Certo? Mas quando a gente fala todos escolhemos, é porque eu me incluí nesse todos e joguei para a primeira pessoa com um nós. Todos nós escolhemos, seria assim, né? Jogou para uma primeira pessoa. Mas a palavra todos é uma palavra de terceira pessoa. Todos votaram, todos escolheram, todos saíram, todos viveram. Mas quando eu me incluo nesse todos, eu acabo colocando ela na primeira pessoa do plural. Todos escolhemos, todos vivemos, todos saímos, todos sentimos, tudo na primeira pessoa do plural. Legal, né? É muito interessante. É a mesma coisa do agente. Você se inclui no agente e fala fomos. Certo? Você se incluiu aí. A gente fomos. Não é a gente no sentido dos outros, não, eu estava junto, então a gente fomos. Se incluiu, como fala a nossa definição aqui, o verbo não concorda com o sujeito da oração, mas geralmente com uma pessoa que está incluída no sujeito. Você se inclui e acaba jogando na primeira pessoa. Um outro exemplo. Os trabalhadores queremos nossos direitos. É a mesma coisa, você está se incluindo nos trabalhadores. Os trabalhadores é terceira pessoa, o certo seria os trabalhadores querem nossos direitos, o mais comum, mas você se inclui nos trabalhadores e fala: os trabalhadores queremos nossos direitos, porque você está se incluindo também como um trabalhador ali naquele momento. Então, geralmente são expressões em terceira pessoa que você se inclui nela e quando você se inclui, você joga ela em primeira pessoa, nessas ideias, nessas orações. Um exemplo aí de silepse justamente dessa última de pessoa. Nós temos aí a Mafalda e o nosso amiguinho ali conversando. E ele diz: fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. Mais da metade é. Por quê? Terceira pessoa do singular. Mais da metade é. Só que ele se incluiu nesse mais da metade e falou: mais da metade somos crianças. Ele jogou da terceira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. Então, se ele mudou a pessoa e mudou também o número, ele fez duas silepses. A silepse de pessoa e a silepse de número ao mesmo tempo. E a Mafalda pergunta: qual é a vantagem? Ele responde: agora nenhuma, mas daqui a 30 anos nós é que vamos fazer coisas e ocupar cargos. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. E ela fala: cara, daqui a 30 anos não vamos mais ser crianças. E aí ele diz: que mania de amargurar a vida dos outros. Legal, gostei da tirinha, bem bolada. Um outro exemplo aí.
Coisas que mulheres queremos ganhar em vez de rosas e chocolates. Então, a pessoa que escreveu provavelmente, obviamente, é uma mulher e ela se incluiu na palavra mulheres, que é uma palavra de terceira pessoa do plural, ela jogou na primeira pessoa do plural. Coisas que mulheres querem ganhar? Não. Coisas que mulheres queremos ganhar em vez de rosas e chocolates. Equiparação salarial, cargos de diretoria, atenção quando falamos e divisão real de tarefas. Muito bem. Alguns casos de silepse aí pra gente quebrar a cabeça. Isso aí a gente quebra a cabeça mesmo porque é difícil, né? Então vamos ver uns casos aí. Vossa Senhoria, seja muito bem-vindo. Vossa Senhoria é uma palavra no feminino, certo? Então, deveria ser Vossa Senhoria seja muito bem-vinda. Mas como a pessoa que estava chegando provavelmente era um homem, ficou no masculino. Vossa Senhoria seja muito bem-vindo. Nós temos uma silepse de gênero. Isso é muito comum político falar, viu? Essa segunda aí. Porque eles têm uma ideia de falar no coletivo, tem meio que uma convenção aí de que político tem que falar no coletivo, para dar uma ideia de que tá todo mundo junto nessa. We're all in this together. É mais ou menos isso. É como se o político vivesse um High School Musical eternamente. Então, desde o início do nosso mandato, somos, para dar aquela ideia de coletivão, o vereador mais atuante. O vereador mais atuante é. E aí ele joga para um somos o vereador. Ele deveria ter dito assim: desde o início do mandato, sou, no singular, o vereador mais atuante. Eu até joguei um E aí para trás, mas de loucura mesmo. Desde o início do nosso mandato, sou o vereador mais atuante. Primeira pessoa do singular. Mas ele diz, desde o início do nosso mandato, somos o vereador mais atuante. Primeira pessoa do plural. Então ele fez uma silepse de número. Próximo. Os brasileiros somos muito persistentes. Os brasileiros são terceira pessoa do plural. Mas a pessoa se incluiu nos brasileiros e falou, os brasileiros somos. Então é uma silepse de pessoa, porque ao invés de estar na terceira pessoa do plural, como era esperado, pela sintaxe, pelo texto escrito, não. Está na primeira pessoa do plural, conjugando com uma ideia de que a pessoa que fala está incluída no sujeito os brasileiros. Próximo. As 6, ou seja, 6 pessoas, elas 6, tá? As 6, você espera que fale o quê? Foram. Terceira pessoa do plural. As 6 foram. Não. As 6 fomos. Fazendo também uma silepse de pessoa. O que era esperado que fosse na terceira pessoa do plural veio para a primeira pessoa do plural. As 6 fomos juntas ao cinema. Próximo exemplo. A gente ficou muito irritado com o atraso para o começo do espetáculo. A gente ficou muito irritada, era o esperado, porque a expressão a gente é uma expressão feminina. Então, a gente ficou muito irritada. Feminino. Só que a pessoa se incluiu no agente, masculinizou, como se fosse uma ideia de, sei lá, uma conjugação do nós, que dá aquela masculinizada, né? A gente ficou muito irritado com o atraso para o começo do espetáculo. Silepse de gênero. Depois, a comunidade não gosta de reivindicar saúde e educação. Até aí tudo bem. Estão cansados. A comunidade é uma expressão no feminino e está no singular. O que você esperaria? Está cansada. A comunidade está cansada. Mas aí você coloca a comunidade estão cansados. No sentido de que é um coletivo de pessoas e que quando você joga essa ideia no coletivo, a gente sabe que se você, no português, se você tiver... O português é uma língua, né, machista. Se você tiver
199.999 mulheres e um homem, a regra da língua é jogar tudo no masculino. Então, a comunidade estão cansados. Jogou tudo no masculino com a ideia de que tem homens ali. E aí você fez o quê? Você fez uma silepse de gênero, porque a comunidade é feminina, estão cansados é masculino. E fez uma de número, porque a comunidade está no singular. É uma ideia de coletivo, mas é uma palavra no singular, tanto que o a está no singular. E estão cansados, que está no plural. Depois, grande número de crianças estão sozinhas em casa agora. A conjugação é com grande número de crianças. O sujeito é grande número de crianças, certo? O núcleo do sujeito é número. Grande é um adjetivo e de crianças é um complemento. O núcleo do sujeito é número. Então, número estão sozinhas. Grande número estão sozinhas. Grande número está sozinho. Certo? Você tem, então, uma silepse de número, porque grande número é uma expressão no singular e o estão sozinhas está no plural. E você tem também, ó, como grande número está no masculino e estão sozinhas está no feminino, você tem um de gênero. É osso, né? É difícil. E olha só, para te desafiar, eu deixei 3 para você responder nos comentários. Conta para mim quais são as silepses que tem. O cardume se assustou com o barulho dos turistas e se afastaram rapidamente. Depois, o representante dos grevistas disse em entrevista: a empresa toda queremos melhores salários e queremos ser reconhecidos. E por último, Salvador é linda. 3 aí para você responder nos comentários. Responde aí que eu quero ver se você vai acertar quais são as silepses que tem nesses 3 trechinhos que eu deixei para você aí. Ok? É isso. Silepse, então, é uma concordância feita com a ideia que você quer transmitir e não com os termos que estão presentes na oração. É um conteúdo complexo, é um conteúdo difícil. Se você não entendeu, primeira coisa, eu recomendo que você volte no começo e reveja tudo. Se você ainda assim não entendeu, coloca aí nos comentários que eu vou tentando te explicar da forma que for possível, porque é realmente uma figura de linguagem muito, muito complexa. Bora fechar. E assim a gente fecha o grupo das figuras de construção ou sintaxe. A partir da próxima aula nós vamos para as figuras sonoras, que são pouquinhas, estamos acabando, ok? Eu espero que você tenha gostado. Essa realmente é difícil, eu entendo que é difícil, eu sei que é, mas tá aí, tá explicado. Se você tiver dúvida, volta. Se você continuar tendo dúvida, comenta, pergunta, que tá tudo bem. Se essa é a primeira vez que você chega aqui, ou se você já assistiu outras aulas e não se inscreveu, se inscreve. Se inscreve que você recebe todo dia notificação de aula nova, hein? Todo dia tem coisa nova aqui. Aproveita, clica no card para assistir a todas as aulas de figuras de linguagem. Temos uma playlist inteirinha aí só com figuras de linguagem. Montão de coisa boa. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito nas provas que você vai fazer aí pela sua vida. Ok? Por hoje é isso. Como o vídeo já ficou grande porque o conteúdo era um pouco mais difícil, um beijo e até a próxima. Tchau. Fui.